Você já sentiu alguma dor que aparece do nada? Tem dores que não têm explicação. Tem dores que não aparecem nos exames. Para falar um pouco sobre isso, porque essas dores aparecem na nossa rotina, aparecem nos limites, nas escolhas, e mesmo assim, por muitas vezes seguem sendo ignoradas. O assunto de hoje é muito profundo e eu trouxe uma convidada especial para falar de um assunto que talvez você nunca tenha ouvido ou já tenha ouvido: fibromialgia. Uma síndrome, não uma doença, que acomete muitas pessoas, mas segue sendo silenciosa. Seja muito bem-vinda, Cassiara Regina de Souza. Muito obrigada. Gente, ela está fundando uma associação chamada Fibromar e o assunto vai conectar quem tem fibromialgia. É um assunto muito profundo, né? Bem profundo e bem difícil de ser diagnosticado também. Gente, esse assunto aqui vai mexer com algumas pessoas que nem sabem que talvez tenham fibromialgia e nem sabem como procurar um diagnóstico. Então, senta, relaxa, o Persona Singular está no ar. Hoje, especial, porque eu vou servir até um cafezinho para minha convidada aqui hoje. Você toma um cafezinho? Tomo. Obrigada. Ela me disse que ela é ansiosa, sabe? Então, para dar uma relaxada aqui, hoje o Super Auriverde mandou um café especial para nós com bolinho, gente. Lá na padaria do Super Auriverde, eles preparam todo dia bolo super saboroso, gente. Eu sou super fã de um bolo de cabotiá que tem lá, sabia? É, não sabia. Nossa, tem um bolo de cabotiá. Esse aqui, eu acho que é de milho. Gente, tá maravilhoso. Aliás, acesse nosso canal no YouTube para ver esse bolo lindo no oferecimento do Super Auriverde que mandou pra gente. Super Auriverde que atende até às 8 da noite, todo dia. Ou seja, eu sou a última cliente quando chego lá. Porque eu saio do trabalho e já chego correndo lá. Super Auriverde, muito obrigado por ter mandado para nós aqui. Cássia, toma um cafezinho, né? Sim. Gente, me conta aí, você é portadora de fibromialgia? Sim, hoje a gente chama de acometidos, né? De fibromialgia. Eu descobri em 2014 a doença, né? É uma doença, mas na verdade a gente tem ela pro resto da vida. É uma doença que não tem cura. Ah, não tem cura. Não tem cura. O que ela tem é esforços para que a gente consiga ter uma qualidade de vida melhor, né? Tá, vamos lá. Vamos por partes. É uma síndrome que não tem cura, não é diagnosticada em exames, é isso? Não. Por exemplo, eu comecei a sentir uma dor no meu corpo, assim, e ela tem lugares que ela aparece ou ela aparece em vários lugares do corpo? Ela aparece em vários lugares do corpo. Geralmente no início você vai sentir uma dor muito forte, aí você vai procurar um médico e vai falar sobre essa dor, e aí vai começar os exames. Aí começa, aí você pensa que você tá morrendo porque você tem dor todos os dias. Existem pontos, principalmente as juntas que doem mais, né? Causa rigidez, a gente começa a ficar rígido, não começa mais se movimentar direito como se movimentava. E aí começa a série de exames. E Vamos lá com calma, Cássia, que ela falou pra mim que ela tá ansiosa, gente. Antes de mais nada, deixa eu agradecer meus patrocinadores aqui, porque Pode, esse fica à assunto, Cássia, olha, eu vou te falar, já aconteceu comigo, de um médico dizer pra mim que talvez eu tivesse fibromialgia, mas de uma forma um pouco diferente, porque no meu caso, ele não conseguia detectar a raiz da minha dor. E olha só que interessante. Diferentemente da grande maioria que não detecta a fibromialgia, porque ela é uma dor que, como você disse, ela caminha muitas vezes pelo corpo, ela não tem um diagnóstico preciso muitas vezes, e ela é sonegada, na grande maioria, porque fica um ano sem até você descobrir. fica. E aí, gente, olha só, é bem profundo. Então, deixa eu agradecer meus patrocinadores, porque além de eu estar hoje servindo esse café no oferecimento do Super Auriverde, eu estou vestida de Jumani. Ontem eu estive lá na fábrica deles, conhecendo como é o processo de produção. Uma fábrica enorme, gente, enorme mesmo, assim. E aí eles fazem toda a produção, eles estão na coleção Inverno 2025, já estou vestida de 2025, Inverno 2025 que já tá chegando. Linda, maravilhosa, Jumani. Anota esse nome, na Avenida Sul Brasil, você quiser conhecer, comprar e adquirir os produtos da Jumani, na Avenida Sul Brasil, aqui no centro de Maravilha, em frente à Igreja Matriz. E tem peças incríveis, lindas e maravilhosas, amei, adorei, todo o processo criativo deles lá. Convido você também a acessar o nosso canal no YouTube, se não está me vendo como eu estou vestida hoje, vai para o nosso canal no YouTube, @Difusora Maravilha, já aproveita, se inscreve no nosso canal,
Escuta esse assunto aqui, porque se você não tem fibromialgia, você deve conhecer alguém que tem, porque é muito comum, principalmente em mulheres. Mais de 90% São mulheres. de quem tem a síndrome são mulheres. Olha que loucura isso, gente. Tudo bem, deixa eu só terminar de fazer meus patrocinadores aqui. Drogarias Bem Popular, com 4 endereços para melhor lhe atender em maravilha. Drogarias Bem Popular, anote esse nome, porque comprar barato é o melhor remédio e as Drogarias Bem Popular está preparada para receber você, sem fechar ao meio-dia e atende até às 22 horas. Sabe por quê? Porque dor não escolhe hora para chegar. Drogarias Bem Popular, anota esse nome. E por falar em patrocinador, quem está comigo desde o início do Persona Singular é o Sicoob Credial. O Sicoob é muito, mas muito mais do que um banco. O Sicoob é aquele parceiro que você contrata, mas que te traz lucro. Afinal de contas, ser um associado do Sicoob é investir em você mesmo. O Sicoob Credial fica na Anita Garibaldi, no centro de Maravilha. E para maiores informações, acesse o Instagram deles, @Sicoob Credial, que eles têm várias ações muito legais. Eles preparam muitas ações para você investir e receber dinheiro de volta. E quem não quer? Quem não quer? Cassi, já vamos continuar o assunto? Porque dor, ninguém gosta de passar. Agora, dormir bem, todo mundo gosta. Nossa. É bom dormir bem, né? E a Ela Pacione sabe muito bem disso. Por isso que ela trabalha com as marcas de cama e banho da melhor qualidade para você ter um sono e um banho tranquilo, daquele jeitinho que a gente gosta. Ela Pacione trabalha com marcas super renomadas, Trussardi, Altenburg, Carsten, Naturelli e muitas outras para você ter um conforto no seu lar. É uma loja tão legal, tão bonita, que vale a pena você conhecer. Sabe aonde? Na Avenida Araucária, no centro de Maravilha, do lado da Farmácia São Rafael. Gente, conheçam a Ela Pacione porque, olha, é um encanto. Vale muito a pena. Agora, gente, você nem comeu o bolo enquanto eu estava falando aqui com você. Faltou um garfinho aqui para minha convidada, gente. Não, mas Cafezinho tá pronto, tá ótimo aqui, tá? Aproveita, relaxa, toma teu café. Que fibromialgia é um assunto muito profundo, minha senhora, que tá me ouvindo. E olha, Cássia, você disse que fazem 10 anos que você foi diagnosticada com fibromialgia, que é uma dor que não aparece em exames e que ela leva um tempo para ser diagnosticada, né? Leva um tempo devido ao descarte de outras doenças, né? Até descobrir. É um diagnóstico clínico, porque ele não tem em exames, né? Aí você faz uma série de exames. A início, me diagnosticaram com lúpus, né? Então, a gente ficou bem preocupada, a família toda, Eu vou cortar, né? aí você pode pegar com a mão. Tranquilo. Posso? E aí, a gente começou a procurar vários médicos, né? Eu fiquei, na época, 1 ano na clínica renal, pra gente tentar diagnosticar qual era o problema da pressão alta, qual era o problema que estava acontecendo. Até chegar ao diagnóstico de fibromialgia, foi um longo tempo. Sim, porque fica aquela coisa, né? Pode ser isso? Pode ser aquilo? Ah, isso daí é frescura. Você tem alguma coisa, né? É difícil. É bem difícil, principalmente por causa do cansaço, né? A exaustão que dá. Então, você fica mais tempo deitado, procurando descansar, um descanso que não acontece. E aí, você começa com os preconceitos, né? Preguiçoso, não tem vontade, porque você não faz mais as mesmas coisas que fazia. Então, hoje, o preconceito na sociedade é bem grande quanto a isso, né? Principalmente em mulheres ainda que são proativas, que ainda estão no mercado de trabalho e que sentem essas dores, porque às vezes temos crises e surtos bem graves, que precisa ser de afastamento, né? E aí, qual foi mais difícil para você? O diagnóstico ou começar a se adaptar a essa nova rotina? Aceitar que o meu cérebro continuava o mesmo e que meu corpo não ia junto. Acordar de manhã cheio de planos e saber que teu corpo não vai te ajudar a chegar ao final do dia com aquilo que tu queria ter feito. Tá, mas como é que funciona? Vamos lá. Só pra gente entender. Tu levantou... Como é que a dor, a fibromialgia, ela vem do nada? Tipo, a dor vem do nada? Ela vem do nada mesmo, realmente. Você tá ali de boa, fazendo outras coisas...
De repente ataca. Ataca a dor. Não, é que assim, ó, você tem a dor todos os dias. Todo dia tem. Todo dia você tem dor. Ai, gente, que loucura. Todos os dias, ou você tem uma enxaqueca muito forte. Então, sempre acontece através de uma lesão também. Então, sempre digo assim, o estresse, ele aumenta muito mais a dor. Todos os pacientes sofrem de ansiedade, porque eles estão ansiosos por causa da dor. Uhum. Para mim, aconteceu com uma dor muito forte no fêmur. No fêmur? No fêmur direito. Eu tinha uma dor, eu estava trabalhando, eu tinha uma dor, e comecei a encher de hematomas no corpo, e até ser diagnosticada com isso foi, assim, um longo tempo, muitos exames. São exames bem complexos, bem caros também, porque hoje a rede pública não paga todos os exames, né, só os de sangue. Então, assim, eu tinha uma pasta, assim, enorme, Aí cheia. você fez tudo particular? Na época, sim. Uau. Na época, sim. Porque não tinha como esperar, né? Porque o primeiro diagnóstico foi lúpus, então a gente tinha que fazer, né? Então, você faz exame para lúpus, você faz para reumatismo, você faz para doença de Chagas, você faz um monte de exames que todos são descartados. Uhum. E aí chega-se ao diagnóstico de fibromialgia. E cada ano que passa e que você não faz o tratamento correto, cada ano você fica pior. Porque ela causa tanta rigidez que você não consegue fazer atividade física, por exemplo. Você está sempre com dor. Então, te limita os ossos do quadril, os ombros, eles... É como se você tivesse todo o tempo inflamado. Uhum. Tá inflamado, eu não consigo erguer meu braço, não consigo... A temperatura do ambiente que a gente tá, se é muito frio, se é muito quente, incomoda. As juntas dos dedos começam a doer. O fio de cabelo da água do chuveiro que cai, dói. Quando você tá em crise, é bem difícil. Eu fico imaginando você passando por essas dores e sendo ignorada, não só pela junta médica, mas muitas vezes pelas pessoas ao teu redor. Esse assunto, como eu disse, ele é extremamente importante, porque a dor de quem sofre é horrível. É horrível. Mas o silêncio e a ignorância de ser ignorado mesmo pelos demais, eu acho que é muito pior. É muito pior porque você acorda falando disso, você vai dormir pensando nisso, e você não tem como dar uma desculpa porque você não fez aquilo, né? Por exemplo, eu era uma pessoa que trabalhava horário comercial normal, eu chegava em casa, eu ajudava a minha mãe na época, eu lavava carro, eu fazia atividade física, eu jogava vôlei. E chegar a um ponto que você não consegue mais fazer nada. Então, tem alguma coisa errada com você. Uhum. Aí você começa a se encher de... porque tá todo dia com dor, Maria das Dores, sempre dando desculpa. Frescura. Até que começa a preocupar que você não consegue mais sair de casa. Porque você tem dor, você começa a não ir participar de reuniões familiares, a compromissos que você agendou, mas no dia você tá em crise, você não tem condições de ir. Cheguei a ir a lugares assim onde eu passei muito mal, mas eu tive que ficar. Então, se tu sai, se tu não tá na mesma vibe, eu digo que os teus amigos, que a tua família ali, você começa a se isolar, né? Uhum. E aí começa a depressão, que começa a piorar o quadro, né? Como é difícil, porque difícil. dor aparente, aquela ferida cortada, aquela imagem que você vê de uma pessoa doente, ela traz uma proximidade. Não, é tudo bem, ela tá doente. Mas quando olha pra ti, perfeita, linda, né? Tô aqui, tranquila, sofrendo. É tão difícil até mesmo a gente perceber a dor do outro, né? E aí difícil. você me disse que você saiu de um quadro que você estava super bem, vivendo e tal, para de repente começar a desenvolver dores horríveis, sem diagnóstico, sem nada, e que você me disse que o pior foi, né, viver esse momento ali, mas essa aceitação e esse entendimento para um caminho novo de tratamento agora, que é uma segunda fase, né? É uma segunda fase. Eu sempre digo assim, eu tive meu pai com câncer, 16 anos, então a aceitação dele também foi difícil, foi horrível na época. E eu sempre digo também que a fibromialgia eu chamo de dor da alma. Uau! São perdas que a gente tem na vida que vão ficando na gente, e quando a gente quer fazer de tudo para superar, ir para frente, ajudar os familiares e tal, aquilo vai ficando e estoura no teu corpo. Mas você acha que a fibromialgia tem uma origem emocional? Eu acho que sim, né? Eu tenho uma opinião assim, mas isso não vai ter nenhum uma pesquisa que vai dizer, porque até hoje não se sabe de onde vem a fibromialgia, né? A gente fala que o cérebro da gente, ele manda sinais de inflamação, de dor, né?
Eu sempre digo, se os neurologistas pudessem estudar um cérebro de uma pessoa com fibromialgia, talvez encontrasse o lugar ali para estar desligando e tá, né? Pra gente voltar a ser a mesma. Então é bem E complicado. A essas gente fica... terapias, assim, complementares, tipo reprogramação mental, reiki, terapias, vamos lá, que trabalham com a consciência. Uhum. Você tentou algumas? Não, Nunca tentou? eu particularmente não. Aham. Você foi só na questão do diagnóstico médico mesmo? Diagnóstico médico. Porque eu vejo que você fala que ela tem raízes emocionais, né? Na tua opinião. Na minha opinião, E sim. que talvez pudessem ser aliviadas. Aí a gente vai ter que convidar, desculpe, um especialista para vir aqui poder falar um pouco sobre o assunto, porque eu não sou especialista. Eu quero entender quem sofre de fibromialgia para passar para quem está ouvindo, que muitas vezes pode estar se identificando com esse assunto, né? Porque geralmente a gente se trata com um reumatologista, algumas mulheres se tratam com psiquiatra também, né? E com psicóloga. Também para esse tratamento, isso é uma junção. No início até eu fazia tratamento também. Aí depois que eu aceitei, que eu comecei a impor limites a mim mesmo, a dizer não, que eu não ia fazer certas coisas que eu fazia, eu comecei a me sentir melhor. E aí a gente começa a saber que o teu limite vai até ali. Hoje eu consigo ficar 4 horas suportando um monte de coisa, fazendo um monte de coisa, aí eu preciso dar uma descansada, aí depois eu continuo mais um pouco, porque a gente tem muita insônia, a gente tem problema para dormir muito grave. Então a gente nunca tem um sono reparador, é bem difícil, né? Então a gente já acorda, a gente vai dormir cansado e acorda cansado. Sem medicação, só terapia, só tendo uma cabeça muito boa para dizer hoje eu durmo sem medicação nenhuma, né? Ai, que loucura. Cassi, come um bolinho, toma um café, relaxa. A gente tá aqui batendo um papo, falando sobre fibromialgia, algo que é muito profundo. Eu sinto você me falando isso com uma certa, assim, sabe, essa angústia, dessa dor, porque, gente, fato é o seguinte, a gente só valoriza a nossa saúde e o nosso corpo quando a gente perde. Isso é muito real para a grande maioria das pessoas. Ah, não, eu amo ter saúde. Beleza, você realmente ama, você realmente pratica atividade física todo dia, você realmente não reclama do que você faz? Porque aí as pessoas, quando têm algum quadro de doença, elas dizem normalmente assim, ai não, mas se eu não tivesse isso, aí eu faria. Mas e hoje, se você não tem? Por que é que você não está fazendo? Essa é uma pergunta que deveríamos nos fazer todo dia. Porque a dor física, a dor emocional, ela é algo que ela te tira o foco, como você está me dizendo. E aí a minha pergunta é, o que é que mudou na tua vida após o diagnóstico da fibromialgia? Aí quando você disse, não, agora eu sei que eu tenho esse problema. Demorou para aceitar, eu fiquei bem revoltada. Eu não aceitei as medicações. Tudo que eu tomava eu dizia, não fez efeito, eu não quero. Não fez efeito, não tá adiantando, eu tô com dor, tô com dor, tô com dor, tô com dor. E assim... É aquele primeiro momento de não primeiro... reconhecer, Isso, não aceito. A negação, né? Isso, não aceito. E aí, com o tempo, começa a agravar mais os sintomas, e aí você procura de novo, né? E você vai. Por isso eu digo, não pare de se tratar, porque os sintomas são vários e cada vez vai piorar. Quanto mais... E eu sempre digo assim, como não tem cura, até as dosagens dos medicamentos são... Tô falando em grupo isso, né? Em ouvir as... Qual que é o médico que você procurou para esse diagnóstico? Reumatologista. Os médicos especialistas para diagnosticar são os reumatologistas. Lembrando, gente, que um diagnóstico preciso de fibromialgia, e aí me corrija se eu estiver errado, leva de 2 a 5 anos. É muito tempo. Aí procure um médico reumatologista, não vá naquela tua amiga benzedeira que vai te curar das dores, ou aquele chá milagroso que pode sim ajudar. Chá é sempre bem-vindo. Agora, não acredite que isso vai salvar a tua vida. Não. Né? Porque aí é mais profundo o assunto. E aí o sofrimento de quem tá passando por isso é enorme e de quem tá acompanhando também, porque a família acaba sofrendo junto. Sim, com certeza. Nossa, muito. Aí tu começa a ver que a família sofre porque ficam preocupados o tempo todo com você. Vai marcar uma viagem, mas será que ela vai ir junto, se ela vai aguentar a viagem toda sem reclamar? Por exemplo... Até um afastamento, né? Um acaba afastamento, acontecendo. assim. Eu sempre digo, tem várias pessoas no grupo que contam histórias que você chora. Uau! Primeira reunião que a gente teve, eu ouvi mulheres falando assim, para se apresentar. Eu sou fulana de tal,
eu era isso, eu estudei isso, e tu começa, né, a pensar, que massa, né, essa mulher trabalhava lá, essa pessoa... E hoje eu mal consigo fazer o trabalho de casa. Tá, vem cá, mas vocês criaram um grupo pra falar sobre a dor? A gente fez uma reunião, né, porque assim, ó, esse grupo existia só de WhatsApp. Já existia um grupo. Isso, já existia um grupo de WhatsApp que a gente se passava informações, né? Uhum. Foi uma colega advogada que criou o grupo, junto com o nosso amigo Sérgio. E aí, um foi conhecendo o outro e chamando pro grupo e tal, trocando informações, né? E aí, há um tempo atrás, a presidente de Chapecó, de fibromialgia de lá, me procurou, ligou pra mim, e aí começou a acontecer a mágica. E a gente ficou tão feliz, eu sempre digo assim, que ela é um anjo na nossa vida, porque ela veio trazer leis e coisas para nós que nós não conhecíamos, que nós não sabíamos que existia, né? Até porque a lei federal é muito nova, foi sancionada ano passado, né? Então, ela fez uma reunião conosco, né? A gente chamou na rádio, convidou o pessoal do grupo, teve 32 mulheres, e aí a gente se conheceu, né, pessoalmente, e começou a trocar experiências, né? A gente tem vários planos, a gente tá cheia, por isso que eu sempre digo assim, ó, quando você tem um problema, quando você tem um problema, você tem que procurar motivos para viver que te façam buscar coisas, ajudar o próximo, fazer trabalho social, fazer alguma coisa que te faz levantar todos os dias com vontade. Eu sempre penso assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de ajudar. Sempre foi assim, ajudo minha família, ajudo meus familiares, amigos. Então, assim, pra mim foi uma coisa muito boa. E quando ela me procurou, então a gente começou a se encher de sonhos. Sonhos, eu digo, de tratamentos que a gente não precisa custear tanto, porque hoje tem lei pra isso, né? Existe pelo SUS. Aí eu sempre falo assim, mas tem terapia disso, tem natação, tem pilates, mas como sobra dinheiro pra isso? Se você paga 2, 3 especialistas por mês, mais a medicação, que é um preço caro. horrível. E quando você sentiu, por exemplo, que era hora de buscar ajuda, porque você tá me falando que você participava de um grupo. Quando você sentiu que, não, agora eu preciso buscar ajuda e, ao mesmo tempo, ajudar outras pessoas. Porque você tá me dizendo que quando você descobre um diagnóstico ruim, você entende que precisa de uma motivação a mais na vida. Ajudar o próximo. E aí, como é que foi? E aí, ela falou comigo e a gente ficou... É Marley Terezinha o nome dela. Ela atende 27 municípios lá em Chapecó, né? E aí, ela começou assim, Cássia, vamos fazer em Maravilha? E depois vamos convidar os 17 municípios da Merrios para estar participando aqui também. E aí, começa um projeto e começa isso. Aí, eu pensei assim, olha, eu não tô trabalhando, eu tô com tempo livre. Eu vou peitar isso e vamos lá. E dentro de um mês, assim, a gente já teve várias reuniões, a gente já teve várias informações que vieram passando para nós, a gente fez um Instagram, eu sigo vários Instagrams de pessoas que têm fibromialgia também, de outros estados. É muito interessante porque a gente já começa a buscar em outros pontos, né? Aí tu começa a aprimorar e aprofundar o assunto e entender um pouco mais. E é ali que tu encontra a lei, né? As leis que nos amparam. Então, eu sempre digo, alguns estados já tinham isso. Por exemplo, Blumenau tem a equipe deles lá, a presidente, as coisas deles é enorme, assim, são enormes o que eles fazem. Tem terapia de tudo, né? Então, eu sempre falo assim, a associação é importante, porque daí, com a associação, com o CNPJ, com um legalizado, a gente vai conseguir captar recursos para poder estar ajudando essas pessoas, né? Eu sempre digo que o governo do estado consegue ajudar, né? Hoje, procurando o prefeito e a secretária de saúde, hoje a gente sabe, a gente exigiu, eu sempre digo exigiu, porque a gente precisa. A gente estava pedindo, assim, já há um tempo, um reumatologista para nós aqui. Existe pelo SUS, né? Eles já estão atendendo, mas é muito pouca cota de paciente. Eles acabam indo... Não consegue dar conta de tudo. E não consegue dar retorno, demora muito, né? E cada dia aumenta mais, cada dia... Eu sempre digo assim, no grupo, cada dia vem mais pessoas. E tem um relato de uma senhora que há 30 anos atrás, ela conta que ela teve a doença e até diagnosticar. Então, assim, eu sempre falo para ela que uma hora eu vou procurar ela para entender isso, né? E que ela desistiu de tudo. Uau. Porque ela tem vergonha de sair de casa hoje. Ela sofreu muito preconceito e eu tenho tentado falar com ela para trazer ela para consultar, para começar a fazer o tratamento. Daí ela disse, depois que eu me aposentei, então eu parei de vez.
Porque você não precisa ficar acamada, você não precisa Desistir da vida. desistir da vida, você não precisa ser vítima e usar isso como uma muleta na tua vida Apesar também. da dor, conviver com Você é isso da isso. melhor maneira possível. Você ainda pode fazer muita coisa na vida, né? Você pode ter sonhos, você pode ter filhos, você pode ter esperança de poder estudar. Eu sempre digo, ela não mata, ela judia, mas tratando direito, com as medicações corretas, com a atividade física, porque eu fui uma pessoa muito preguiçosa. Eu dizia, não, eu tenho dor, eu não quero praticar exercício. Quero ficar quietinho no Quero meu ficar canto. quietinho no meu canto, porque eu tenho rigidez, eu não quero me mexer, se eu me mexo, dói. E ajuda muito. E hoje eu digo assim, ó, façam, porque a única coisa que tira a dor é isso. E aí vocês criaram uma associação. Estamos prontos para legalizar e para começar a estourar. Gente, olha só, já estamos há 25 minutos conversando. Tem um assunto chamado Pingo nos Is. Nesse programa aqui, Cassi, olha aqui. Ela não tomou o café dela, gente, porque ela tem muito assunto para falar. Eu já tomei 2 cafés, porque eu quero já perguntar muito mais coisa aqui. Você topa continuar no YouTube? Então, A gente vai continuar esse assunto? Gente, não desliga o seu rádio, conecta a gente no YouTube, porque no rádio a gente já vai encerrar, a gente por causa do tempo, né, que tá correndo, mas no YouTube a gente continua esse assunto, você é o nosso convidado a acessar @Difusora Maravilha, e se esse conteúdo estiver fazendo sentido para você, já deixa o seu like, já compartilha com aquela pessoa que talvez esteja sofrendo das mesmas dores e sintomas que a Cassiana tá dizendo aqui pra gente. E olha, é muito profundo. É muito profundo mesmo. E muito legal essa ideia de vocês estarem criando uma associação não só para amparar outras pessoas e ajudar outras pessoas no diagnóstico, mas também para receber recursos e poder também atender cada vez mais pessoas. Então, parabéns pela iniciativa. obrigada. É muito difícil? É difícil, é complicado devido à papelada, né? Essa parte burocrática, mas a Marley está nos ajudando, nos orientando, ela vai Que trazer tipo de quase ajuda? tudo pronto, né? Que tipo de ajuda você gostaria de ter tido lá no começo quando você teve o diagnóstico? Atendimento pelo SUS. E não tem? Não, Ou é muito limitado? é bem limitado. Antigamente tinha em Florianópolis, Uhum. e aí a gente sempre pensava, eu vou pagar porque eu não vou aguentar a viagem. Dói, é sofrido, você não consegue ficar sentado, de pé dói, deitado dói, tipo, não existe... quando você fica tenso ou rígido ou sofre um estresse, não tem um momento assim que você pode dizer, eu vou deitar, vai passar. Não vai passar. Gente, toma uma água, respira, que eu vou fazer um pingo nos is aqui com a Cassiana. Rápido. Vou fazer pergunta e resposta. Tá preparado? Toma uma água. Aqui, ó. Pingo nos is, gente. Tamo aqui. Difusora 90.3. Olha só. Molhei minha palavra. Vou comer um pedaço desse bolo já. Agora é o seguinte. Pingo nos is é o seguinte. Eu faço a pergunta e você dá a resposta àquilo que vier na sua mente. Rapidinho, para encerrar o programa e depois a gente continua no YouTube. Tá bom? Preparada? Preparada. Qual foi a frase mais infeliz que você ouviu depois do diagnóstico? Também você está todo dia com dor? Dói, né? Dói. Você já pensou em desistir de explicar a sua dor para as outras pessoas? Já. Por quê? Às vezes não vale a pena, né? Você ficar contando, falando, tentando explicar, a pessoa não vai entender. Porque as pessoas só entendem aquilo que elas sentem também. E o que elas veem? E o que elas veem. O que você gostaria que o seu corpo conseguisse fazer sem dor? Momentos de tensão. Ai, gente, eu vou comer um pedacinho de cebola. Vai, pensa aí e me fala. Dormir. Relaxar, dormir, sabe? Ficar sem... Todo dia você sente dor pra dormir? Todo dia. Vocês já imaginaram, gente? Tô comendo. Qual a pior hora do dia pra quem tem fibromialgia? Pra mim, eu acho que é o acordar. Muita rigidez. Você já ouviu isso é psicológico? Já, muitas vezes. Como você reagiu? É que como não tem um exame que comprove, né? A gente tem que ficar quieto, né? A gente tem que ficar assim, pensando, né? Qual a maior renúncia que você precisou fazer com a fibromialgia? Lazer. Parei bastante. Tudo? Não, tudo não. O que você diria para alguém que recentemente recebeu o diagnóstico de fibromialgia?
calma, respira que vai dar tudo certo. Gente, preciso falar mais nada, né? Calma, respira que vai dar tudo certo. Cassi, quero agradecer a tua presença aqui na 90.3. Nós encerramos esse bate-papo aqui. Convido você a continuar ouvindo a nossa programação pelo rádio e também, se isso fez sentido para você, nos acompanhar no nosso canal no YouTube, porque nós vamos continuar esse assunto lá. Muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo espaço, por estar falando da associação da nossa doença, né? Do nosso problema. Muito obrigada a todos. Gente, deixa eu contar. Agora nós vamos continuar no YouTube aqui. Agora, menina, quando eu tô comendo esse bolo aqui, eu tinha que fazer a próxima pergunta e aí eu fiquei ali, né? Fiquei ali naquele momento. Como é que faz? Se não comer o bolo, parece assim que tá ruim. Que a pessoa entendeu? vai falar, E né? olha só, um bolo maravilhoso. Guria, experimenta. Vai, Não, mas muito obrigada mesmo. Eu não como de manhã. Eu faço um jejum, assim, né? Gente, Eu tenho que fazer jura? um jejum. Mas por conta da fibromialgia? Não, para mim mesmo, para me sentir... Porque eu como à noite, né? Eu troco o dia pela noite. Aí à noite eu faço uma refeição como se fosse um almoço. Ai, que delícia. Comer à noite é muito melhor mesmo. É muito melhor, mas daí tem que esperar um montão, né, pra ir dormir. Você fica quanto tempo sem comer daí? Eu fico... De meio-dia eu como, né? Mas assim, pela 1h, 2h da tarde. Aí depois eu vou comer só à noite. Porque senão as medicações já engordam bastante, né? Então a gente toma uma medicação aqui, outra ali. E começa... E o corticoide, né? Eu, por exemplo, uso. Tem mulheres que não usam, são bem magrinhas, né? Mas eu uso, então isso Você usa corticoide por causa da dor? Por causa das dores, inflama, né? Coluna, inflama. Então é sempre injeção de corticoide. Jura? Sempre. Aí eu tenho asma também. Mesma coisa, corticoide. Desde pequena eu tomo, né? E aí, quando começou as dores que inflamam, corticoide. Você falou que uma coisa que a dor te isolou um pouco, né? Mas você é uma pessoa super ativa. Sou. Me isolou do fato de sair assim, eu, na época ainda solteira, né? Eu não conseguia mais sair de casa, não conseguia aguentar ficar de pé nos lugares, né? Eu sempre digo assim, depois dos 30 a gente quer ir em lugar que tem que sentar. Não, é só escolher né? lugar. Se o Se lugar escorar, tem cadeira, banco, sofá, me convida. Agora, se não Beleza, tiver né? de pé, não fico mais. De pé né? não fico. Não dava mais para ficar de pé. E tu se isola pelo fato de que tu começa a sair e dizer assim, espera um pouquinho que eu tenho que ajeitar isso, porque começa uma lentidão no teu corpo, né? Uhum. Eu sou hiperativa, eu faço as coisas muito rápido, mas no início, assim, às vezes eu ainda tenho tremedeiras, é porque envolve muita parte muscular nossa, né? A gente não consegue ter os músculos firmes. Por exemplo, hoje quebrei muita louça, lavando louça. Mas e tem alguma atividade, tipo fisioterapia ou musculação, alguma coisa que faça você não perder isso? Tem fisioterapia, o pilates, né? Você começa a desenvolver mais, né? Eu, por exemplo, trabalho muito com as mãos. Só que quanto mais tu faz, mais fraqueza muscular tu vai ter. Aí tu tem tremedeira, né? Tu tem... Uau! Dá muita cãibra. Eu tenho muita cãibra, assim, eu sofro bastante de cãibras. Nas costelas, tu vai tomar banho, assim, simplesmente vai virar que, né? Tu tem cãibra. Nos braços. Às vezes me dá cãibra no Tu lembra rosto, quando foi a primeira vez que tu sentiu dor? Que te chamou a atenção, tu falou, peraí, tem algo errado? O meu quadril. Eu tinha muita dor no quadril e no fêmur. Era como se nada... Tu acordava com aquilo lá mordendo, né? Mastigando. Parecia que tinha um bicho comendo teu osso, assim, né? Aquela dor, aquela dor, aquela dor. Tá, mas eu vou dormir. Tu acorda, tu pensa assim, e ela tá ali quando tu se mexe. Uhum. Hoje já passou para os ombros, né? Tem vezes que eu durmo assim. E tu pode ver que o paciente com fibromialgia, quando ele não se sente seguro, ele tá sempre em alerta. O nosso cérebro nos deixa alerta. É como se tudo que a gente fosse fazer, a gente tivesse que até relaxar o corpo e dormir. Por isso que há dificuldade para dormir. Já fica naquela sequência, será que vai me doer hoje? A gente tá sempre rígido, a gente nunca relaxa. Ai, que loucura. Uhum. E você consegue reconhecer, por exemplo, porque dizem que a gente reconhece o semelhante, né? Aí, por exemplo, você tá num lugar, você consegue perceber, por exemplo, num lugar, se é a pessoa que tem fibromialgia? Eu consigo perceber uma pessoa que tá com dor. Que tá com dor, sim. Porque é muito... Cara, pra quem não tem o diagnóstico, pra quem não vive isso, é muito difícil. Nós falávamos antes ali a questão de ter que conviver, né, do outro. Mas também vamos olhar do lado de cá, de quem não tem. É muito difícil.
Porque as pessoas vão falar, é a Maria das Dores, tá reclamando e tal. Porque, claro, ninguém quer conviver do lado de alguém que tá ali, tô com dor, ai, tá ruim e tal. Porque tem gente que faz isso por mania. Sim, e aí começa a puxar as pessoas pra baixo, né? Isso. Ai, meu Deus, eu já não vou nem falar com a fulana porque ela vai reclamar, vai falar, ai, tô com dor. Ai, meu Deus. Pô, tem gente que é assim. Tem gente que usa a dor pra chamar atenção. Aí você tem no meio da gente pessoas assim, e que você diz assim, não vou chamar porque senão tá louco, vai começar a falar. Isso. Né? Tem pessoas assim que é 24 horas por dia, elas não vivem, né? Eu não, que nem sempre digo, as pessoas vão dizer, a Cassi vai lá no baile, foi lá em tal lugar, ela tava bebendo cerveja, Gente, nós temos vida, nós precisamos viver. Nós não podemos deixar de viver por causa da doença, né? Não é por isso que eu vou deixar de ser doente, não é por isso que eu vou deixar de tomar meus medicamentos, né? As pessoas têm que continuar vivendo, porque se tivesse uma cura... Vai conviver o resto da vida? Né? Não, você tem que aprender a viver com aquilo. Então, você sabe que em 2 horas você pode se divertir, vai nessas 2 horas que você consegue. Você sabe que você pode viajar daqui até Chapecó no shopping? Vai até ali, né? O que não pode acontecer é você deixar de viver e fazer disso um vitimismo para você não ir trabalhar, para você não cuidar da casa, para você não cuidar da sua família, para você não fazer atividade física. N coisas, né, que às vezes as pessoas... E precisa tirar elas desse fundo. Por isso é importante ter uma rede de apoio em casa, né? A família, o marido, os irmãos, os pais. Sempre trazer essa pessoa, vamos parar com isso, vamos a partir de hoje mudar o teu jeito de vida para ter uma qualidade de vida melhor. A gente sabe que a gente vai acordar todo dia com dor, não adianta falar, né? Ficar toda hora falando. Mas tu acorda todo dia com dor. Tem dias que eu acordo e digo assim, teve uma época que eu falei pro meu reumatologista, eu acho que eu tô curada. Jura? Ele riu assim, sabe? Ele deu uma risadinha. Que Deus te ajude e te abençoe. Houve uma remissão na minha vida, um tempo. Acho que foi no tempo que eu tava mais alegre, mais feliz, né? Que eu sempre falo, nós precisamos de hormônio de serotonina, essas coisas, né? Quando eu tô muito feliz, eu esqueço das minhas dores. A gente pode fazer uma associação com a felicidade, diminuição da fibromialgia, então? Sim, pode. Porque libera hormônios de saciação, de prazer, que você relaxa. Aí você não fica tão tenso, você não tem tanta dor. Não que aquela inflamação que você tem não vai existir, né? Que aquele problema que você tem não vai existir. Mas há momentos em que você pode relaxar. Porque é difícil a gente ser feliz todo dia. Agora, encontrar motivos para ter a alegria constante de liberação de hormônios, aí é uma escolha. É verdade. Tem pessoas que têm prazer em fazer atividade física, né? Libera um monte de... Já a gente vai meio obrigada, né? É o que eu falei. Eu quero ver você agradecer o teu dia de saúde, né? E eu sempre digo assim que... como não tem a cura, a gente tem que aprender a conviver e conviver feliz. A gente não pode desistir, né? Porque desistir é perder. Sempre digo para as meninas, né? Se a gente desistir, a gente perde. Então, hoje foi um dia difícil, amanhã pode ser um dia melhor. Quem que é o seu maior apoio hoje? Acho que eu mesma e Deus. Uau. Eu mesma. Eu aprendi a me amar mais, aprendi a me aceitar mais, aprendi a buscar as coisas sozinha, sem precisar pedir opinião, né? Antes eu sempre pedia e tal. Hoje não, hoje eu tomo frente da minha vida e vou. Porque me parece que esse diagnóstico da fibromialgia, que embora se trate, como você falou, que é uma doença, é uma síndrome, né? Acomete a grande maioria das mulheres. E esse é um fato que me chama a atenção, que me parece que tem uma associação muito mais emocional, né? Esse fator do emocional e a necessidade de nós buscarmos diariamente, né? Nós, eu digo, quem tem esse quadro, e também nós que não temos a fibromialgia. Também. Para que se evite que quem saiba possa desenvolver isso dali, porque não se tem uma causa, não se tem daqui a pouco uma cura sobre isso, mas podemos amenizar. Isso mesmo. E fica a dica para você. Saúde mental é tudo, né? A saúde mental é a base de toda a qualidade de vida. Porque você pode ter saúde física. Mas eu vou lá, vou fazer minha atividade, eu tô pensando aqui, tô reclamando, não tô feliz, vou pro meu trabalho, não tô gostando, nananana. De repente, quando você vê, você tá numa cama. E aí? Aí não tem mais volta. Não tem volta, porque eu sempre digo, a fibromialgia, ela causa sintomas, taquicardia, do nada. Você tá dormindo, você acorda.
aquilo tá. Jura? Taquicardia. Teve mulheres que relataram que ficaram acamadas. Ai, porque eu tô com problema no coração. Porque estão fazendo exames, então estão descobrindo. Aí ela ficou acamada meses, assim, sabe? Uma professora. E aí eu fico pensando assim, por que nas mulheres? Na minha cabeça, eu penso porque a mulher, ela é aquela mulher maravilha que dá conta do trabalho, dos filhos, da casa, do marido, tudo, né? Eu acho que a mulher, ela se sobrecarrega muito. E aí ela começa a se carregar, se carregar, se carregar. E não consegue tirar isso dela. Então, eu acredito que seja devido a isso, né? Mas ainda não se tem uma pesquisa que comprove, né? Hoje nós temos um homem também tem um menino também, que tem bem jovem, que tá no grupo também. Então, a gente começa a ver que não é só nas mulheres que acometem, né? Não, e isso é de extrema necessidade e importância nós falarmos, porque a saúde mental cada vez mais ela está sendo o foco, porque a atualidade, o que nós vivemos Isso. hoje, né? Esse negócio da internet, de estar ali conectado ao trabalho, isso e aquilo de mudanças, ela exige cada vez mais que a gente consiga trazer para o nosso centro. E é difícil, gente, é muito difícil você conseguir parar e ver quais são as suas reais emoções. O que você está sentindo? O que você está sonegando? O que você não está percebendo nisso que, porventura, pode vir a aflorar no teu corpo? Tudo aflora no corpo da gente, né? Eu sempre digo, pessoas que estão deprimidas agora, ou que vão receber um diagnóstico de depressão. Antigamente, a fibromialgia era tratada só com medicamentos para depressão, né? Até hoje tem alguns medicamentos assim, mas que servem para outras coisas. Era sempre psicológico. Então, quantas mulheres no passado tiveram isso e não puderam ser tratadas corretamente? Gente, procurem ajuda. Cassi, deixa a tua rede social aí para quem quiser encontrar você, falar, olha, eu quero ajuda. Eu não sei agora. Teu Instagram? O Instagram é Fibromar. @Fibromar. Fibromar. Essa é da associação que vocês estão criando. Uhum. Gente, @Fibromar. Não esqueçam, entre em contato. Teu Instagram pessoal? Cassiara Regina. @Cassiara Regina. E também pode estar ligando, né? Mandando mensagem, WhatsApp pro 499-9949-6130. Gente, a prevenção é sempre o melhor remédio. Sentiu alguma coisa estranha? Procure ajuda e tratamento, sim, com certeza. Mas rede de apoio é fundamental, principalmente que você já tem o diagnóstico. Se você não tem, troca uma ideia. Tenho certeza que lá no passado, se alguém se dispusesse a fazer isso que você está fazendo agora, poderia ter ajudado muito mais, você ter sofrido menos. Com certeza. Né? Cássia, adorei que você veio aqui. Obrigada. Gente, nosso tempo já foi. Foi bom? Foi bom, meu. Tinha Gostou? um monte de falar ainda, né? Fica à vontade. Quer falar mais alguma coisa aí? Próxima vez a gente conversa. A gente pode continuar batendo papo eu aqui, aceito não precisa ser convidada almoçar. de novo. Já está convidadíssima. Tenho Obrigada. certeza que no próximo momento você traz algumas outras histórias informações aí de transformações de vidas de pessoas, que a associação consiga fazer isso, porque esse é uma das finalidades, né? E que possamos servir de trampolim, de ponte, de caminho para que isso aconteça. Agradecer muito, sabe? Gratidão mesmo, porque nós precisamos muito do apoio da sociedade, de vocês. Gente, obrigado você que esteve conosco até agora. Obrigado você que está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube. Já sabe, gostou? Dá uma curtida aqui para dar uma força. E outra, seguinte, não é inscrito no nosso canal? O convite é para se inscrever. Sabe por quê? Porque quando você se inscreve, assuntos como esse, que são de extrema importância, eles atingem mais pessoas. Talvez não é com você, mas pode atingir alguém que, porventura, faria uso bem desse conteúdo. Então, se inscreve no nosso canal, custa nada, absolutamente nada, nenhum real, e vai fazer muito bem para outras pessoas. Muito obrigado por você ter estado conosco aqui. Agradeço aos nossos patrocinadores, Cicobi Credial, Ela Passione, Jumani, hoje num oferecimento do Super Auriverde e também das drogarias Bem Popular. Muito obrigado, até o próximo. Tchau!